Jorge Leite, diretor de transformação digital da PepsiCo. Obrigado, hein, Jorge? Como é que tá? Pode começar já? Bom, gente, bom dia. Meu nome é Jorge Leite, diretor de transformação digital da PepsiCo. Me desculpem pela voz, estou 21 dias rouco, então vou tentar falar mais alto, aí depois eu perco a voz depois da palestra, não tem problema. Contando um pouquinho de mim, muito rapidamente, 30 segundos. Eu fui gerente de produto, criei a área de e-commerce numa grande empresa de bebidas e há 11 meses eu fui chamado para ser diretor de transformação digital da PepsiCo e criar essa área de transformação lá, olhando tudo de uma forma holística, desde data, LGPD, ecossistema digital e tudo isso. Tá? A PepsiCo, para quem não conhece, eu acho que vale só um recap. A PepsiCo é dona das marcas Ruffles, Todinho, Quero Coco. Às vezes a gente não tem ideia de todo o portfólio. São as marcas mais queridas e líderes do mercado. É a segunda maior empresa de bebidas, de alimentos e bebidas do mundo. Então é uma empresa gigantesca. E é um orgulho enorme de estar lá. E agora vamos começar, né? Vamos de conteúdo, já está aqui. O assunto é novo ecossistema digital B2B e como isso vai mudar completamente a forma de trabalhar das empresas. Aqui eu acho que vale 2 disclaimers. O primeiro é que quando a gente fala de B2B, a gente compara com China, compara com os Estados Unidos. Eu já fui para a China, para os Estados Unidos, justamente para ver esse mercado. E é completamente diferente do que é o Brasil, e o Brasil é completamente diferente do que é a América Latina. Por quê? Você pega a China, tem apoio do governo, tem o Alibaba, tem o JD. Quando você pega Estados Unidos, a Amazon tem uma dominância absurda. E o Brasil, assim como no varejo, tem grandes players que fazem esse mercado, não tem um player ganhador. Então, primeira coisa, a gente tem que pensar que é um ecossistema totalmente diferente. E o segundo ponto é que o Brasil cresce muito rápido. O Brasil tem bancarização, a gente viu o crescimento rápido de iFood, viu o crescimento rápido de todos esses players de B2B, BIS, comprei agora, que era da Unilever, iFood Shop. Então, assim, primeira coisa Brasil é outro bicho. A gente sempre, quando trabalha com global, muitos de vocês aqui devem conversar com o global, às vezes eles não têm essa visão e o nosso trabalho é convencer eles que é diferente. Então, acho que vale esses 2 recados iniciais aí. Então, o que a gente vai falar um pouco hoje? O novo ecossistema B2B, as novas facilidades e oportunidades que esse ecossistema traz para a gente, como meios de pagamento, lealdade. Vou trazer alguns exemplos aqui. Um dos parceiros aqui da PepsiCo está aqui também, alguns dos parceiros. Como utilizar o data para uma base de estratégia de sucesso. Aqui a gente vai focar em data só na parte de B2B. Eu sei que a gente vai ter muito assunto de data aqui, eu não vou querer ser chato e tirar os outros pontos. E o mais importante ali é como a cultura vai acelerar isso, porque, para mim, eu vim do físico. Há 4, 5 anos atrás, eu fui convidado para criar a área de digital. E aí, no primeiro dia, eu falei, cara, o que eu vou fazer aqui? Não tinha uma pasta na rede, não tinha nada. Aí, eu fiz um curso de cultura e eu vi que não é sobre técnica, é sobre, realmente, você buscar conhecimento e fazer a coisa diferente. Então, começando. Ecossistema digital B2B. Por que eu coloquei negrito no digital? Porque essa palavrinha digital é o que vai mudar completamente a história do mercado. E não estou falando de B2B. E não estou falando só de digital. É de omnichannel, que a gente vai ver mais para frente. O digital só vem a complementar a estratégia do físico. O que o digital traz, que é outra palavra em negrito? Tecnologia. Hoje, quando eu fui para a China, em 2018... e a gente foi ver que o digital era muito maior lá, que o per capita de delivery era maior, que o B2B era maior, o que eu vi de grande diferença da China para o Brasil? Eles tinham já os capabilities preparados para crescer dentro do digital, como entrega, como tecnologia mais democratizada, inteligência artificial, tudo isso. Enquanto no Brasil, para você comprar, por exemplo, uma inteligência artificial, talvez era 1 milhão, 1,5 milhão, só para fazer um projeto. Hoje você faz um projeto com 300 mil. Então, o que aconteceu do Covid para cá? Acelerou todo o capability que o Brasil precisava para crescer
nesse mercado B2B, B2C, D2C, todo o brinco, né? Todo esse alfabeto aí que demora 10 anos para aprender e, na verdade, é tudo simples. Então, a tecnologia foi o que é a base para ter o quê? A escalabilidade. Então, lembra que a gente, para fazer uma execução ou para fazer uma pesquisa de mercado, você precisava contratar promotores e colocar dentro do mercado e ele vai preencher. Hoje, você tem um robô dentro de um site que lê tudo censitariamente. Então, é completamente diferente. Então, a tecnologia traz a escalabilidade, você pode fazer um loyalty one-on-one, você pode fazer uma segmentação one-on-one, isso eu vou falar mais para frente. E tudo isso é o que vai proporcionar o tal do crescimento exponencial, que parece que é palavra de curso, mas não é. Se você pegar todos os cases que realmente empresas que usaram a transformação digital, ela realmente tem um crescimento exponencial. E aí eu queria falar alguns paradigmas, deixa eu ver meu tempo aqui, que eu acho isso muito importante, que eu ouço em todas as empresas, em todas as feiras, e isso aqui parece um monte de frase, mas que, na verdade, é o que trava a empresa fazer o desenvolvimento na transformação digital. Quando você chega na empresa, a primeira coisa que alguém de vendas fala, eu não estou falando da minha empresa, mas estou falando como um todo, é: o pequeno varejo não sabe digital. Primeira coisa, quantos de vocês, levanta a mão aí, quantos de vocês já não ouviram isso nas empresas de vocês? Para não passar vergonha, levanta mais, né, gente? Pelo amor de Deus. A primeira coisa que a gente ouve, o seu Zé da esquina, da padaria, ele não sabe usar digital. Primeira coisa, todo mundo fala. E aí eu vou dar um desafio para vocês bem pesado aqui. Será que é o seu Zé que não sabe usar o digital? Ou é a nossa empresa que não está preparada para o digital? É o nosso vendedor que não sabe o digital. É o nosso diretor que não está capacitado para trabalhar no digital. Porque o seu Zé está usando. Se você for lá agora, ele vai ter um aplicativo na mão, vai comprar por WhatsApp, está comprando no iFood. E aí, quando a gente chega na nossa equipe de vendas, na parte, né, obviamente, aí ele não vai usar. Então, na verdade, o desafio aqui para ficar uma reflexão é: será que o digital está com problema no ponto de venda que não sabe, ou é o culturalmente na empresa que não está preparada para atender o mercado B2B? Eu acho que se pegasse uma reflexão de hoje, seria essa, tá? Outras, ninguém vai pedir comida por app. Nem precisa falar o crescimento do iFood. Depois do Covid, tudo voltará para o físico. Por que não voltou para o físico depois do Covid? Primeiro, foi criado um hábito. Primeiro, foi visto uma conveniência que aumenta a cada dia. Mercado Livre entrega em 3 horas. Os grandes players também entregam em 3 horas. Segundo, lembra a questão do capability que eu comentei da China? Que foi criado um capability. Se realmente não tivesse sido criado o capability, quem vai recordar no começo do Covid que você fazia uma compra no supermercado e demorava às vezes 21 dias para entregar e vinha com metade dos itens? Se tivesse continuado assim, sim, o volume de vendas ia cair e ia voltar para o físico. Mas não foi isso que aconteceu. Então, acho que isso é bastante importante. Então, as vendas vão cair. Esse penúltimo, eu ouço muito, em tudo quanto é indústria. Vai para o digital, não vai ter execução. Depende. E se você colocar pontos para ele fazer um loyalty, para colocar um hack extra. E se você mandar ele encher uma geladeira e tirar uma foto, e ver se a imagem está correta e dar pontos para ele. Então, assim, a tecnologia, ela dá formas de você escalar a execução. E aí o vendedor ele vai ajudar nesse processo e virar um consultor dentro do ponto de venda. A gente vai começar a falar um pouco do papel do vendedor, mas ele vai ser um consultor dentro do ponto de venda. Então, a execução, a gente já tem provas óbvias que são casos e casos, mas a tendência é não cair, inclusive, aumentar. Hoje, o próprio vendedor, ele faz a execução e como se audita isso? Às vezes, ele próprio audita o que ele faz. E aí? Então, assim... E, por último, e-commerce é pequeno e sempre será. Essa frase aqui só foi o que a gente sempre ouviu e a gente está olhando isso aqui, a maior feira da América Latina, recorde, e eu acho que não precisa nem... E dentro das oportunidades, eu trouxe alguns números aqui, para vocês começarem a ter ideia do que é esse ecossistema B2B. Ele tem mais de 1,5 milhões de pontos de venda.
Só esse ecossistema digital. Isso eu estou falando somando 3 ou 4 parceiros. A gente sabe que tem uns 30, óbvio que tem intersecção entre eles, mas se você olhar pelo menos 1,5 milhões de pontos de venda, quantas indústrias hoje atendem diretamente 1,5 milhões de venda? Quantas indústrias? Ele tem, em média, e tudo isso, gente, é número estimado entre indústrias, o que a gente pega em balanços, isso, tá? Ticket médio, 20%. Quando você muda para o digital, tirou do vendedor, e não é tirar do vendedor, o vendedor vira um desenvolvedor e você coloca ele para comprar também pela plataforma digital, aumenta o ticket médio em 20%. A gente vai falar de formato, mas as indústrias, como dentro da Ambev, que é o BIS, eu comprei agora, que saiu da Unilever, tem uma estimativa média, né? Não estou falando nada de nenhuma indústria, mas se você fazer uma média entre 10 indústrias que eu já ouvi, alguns dados, é 20% de ticket médio, mais ou menos, e eu vou trazer um caso real aqui, para a gente ter essa ideia. 3, 4 players hoje já estão trabalhando com mais de 20 a 40 indústrias, ou seja, 40 indústrias é como se estivesse virando um supermercado, a indústria estivesse também virando um supermercado. E quando a gente fala de faturamento, 3 ou 4 players já têm estimativa de faturamento esse ano de 60 bilhões de reais esse ano, e que em 2018 era quase zero. Então a gente está falando de 60 bilhões, 2018 é quase zero, e esse crescimento dobra todo ano, e o número de pontos de venda também vai continuar dobrando. Aí você fala assim, Jorge, 60 bilhões é muito, é pouco. Faz uma conta, 60 milhões. Isso seria mais ou menos 500 atacados, a venda de 500 atacados, com todo o volume, com todas as categorias dos atacados. 500 atacados. E aqui a gente está falando de 60 bilhões e com o quê? 20 indústrias só. Um atacado tem 570 indústrias. Então, a gente está falando que seriam 500 atacados, sem comparar, inclusive, o número de indústrias. Então, e um portal B2B só vende uma marca, outro só vende outra, e isso é uma tendência, quando a gente vê em outros países, que vai juntar. Isso é normal da aceleração digital. Então, imagina a sua empresa está fora de 500 atacados. Você fala assim, não quero jogar nesse player. Tá bom, você tem 1000 atacados aqui na rua que você não tá executando seu produto. E depois vem, eu vou explicar mais para frente, tá? Mas isso traz oportunidade de execução, isso traz oportunidade de portfólio. Quantos aqui vão oferecer, lança um produto e o vendedor não oferece? Por N questões, porque tem que bater cota, porque a informação não chega direito. Aqui chega, obrigatoriamente ele vai ver que você tem um lançamento e depois cobertura de lançamento. Outros dados, que eu só vou citar aqui, mas vou falar para frente. Uma possibilidade de fidelização, one-on-one. Você tem dados, então com isso a gente vai comentar, mas você tem volume preditivo, tudo que comentou até um pouquinho a palestra de antes. Visibilidade, a conveniência de você comprar, por exemplo, no domingo. Tem algumas ferramentas que 20%, 30% da compra para algumas indústrias é no domingo à noite assistindo Faustão. Agora Faustão está na Band, né? Mas agora é o Luciano Huck. Mas a compra feita no domingo, ou seja, não é naquela correria que ele está, que é o almoço, que precisa abastecer a geladeira, não sei o quê. Não, é no domingo, quando ele está tranquilo. Quando ele está tranquilo, e se você consegue oferecer portfólio, ele vai considerar seu portfólio mais do que se você atender ele correndo em 3 minutos. Então, também tem essa questão aqui de conveniência, assertividade, que a gente vai falar, que tem volume preditivo, tem tudo mais para frente. Otimização de custo de promoção. Inclusive, estava numa reunião hoje de manhã com uma agência de otimização de custo de promoção. Se você pegar a verba de trade, depende da verba de cada empresa. Mas imagina que a verba de trade é 300 milhões. E vocês sabem aqui que quem trabalha direto com trade, que basicamente a gente é refém, né? Se você tira ali 1 milhão de investimento num varejo, ele vai ameaçar a sua execução e vai falar que vai tirar o ponto extra, que a concorrência ofereceu mais.
Então, imagina a oportunidade que você tem colocando inteligência nisso. Então, imagina 300 milhões e você consegue, por inteligência artificial, salvar 10%. Só 10%. Ele está falando de 30 milhões. Esses 30 milhões reinveste no mercado ou reinveste na transformação digital, por exemplo, que é o que a gente está conversando aqui. Então, essa otimização de promoção é muito importante, assim como a oportunidade que alguém vai falar aqui de B2C, e de mídia, né, que é a eficiência de mídia. E aqui é um case real, são números médios a PepsiCo tem uma parceria com a Yalo no México, está trazendo para o Brasil, acho que o pessoal até está aqui. Aqui são números médios, a gente está entrando neles agora também. O ticket médio da Yalo, quando começa a vender para a Yalo, é 22%. Eles têm 1,3 milhões de pequenos varejos, já 3 vezes o ROI quando entra na Yalo, pela estimativa média das indústrias que estão. Então, você imagina, ali era um dado estimado de 20%. Aqui a gente já está falando de um dado real, de uma média de uma empresa que cresceu 22%. Imagina você que digitalizar sua empresa sem fazer nada dá um crescimento de 22%. Quantos lançamentos de produto que a gente tem que fazer para crescer 1%? E aqui a gente está falando de uma troca de uma ferramenta, que é um Pay for Performance. E aqui, gente, eu estou trazendo exemplo da Yalo, mas pode ser o BIS, pode ser aplicativo. É só porque era um número real aqui para mostrar para vocês. E, além disso, ainda, o WhatsApp pode virar uma ferramenta de comunicação. O app pode virar uma ferramenta de comunicação. Ou seja, você não só vende, mas você dá visibilidade, você dá lembrança de checkout. Você pode colocar ali se quebrou a geladeira, quebrou o rack dele, para ele colocar ali. Você pode automatizar todo aquele caos que a gente tem de fluxo de informação com essas ferramentas. Então, não é só venda, tem que olhar a ferramenta como um 360, tem que olhar o digital como um 360. E falando do futuro desse mercado, eu fiz a loucura de fazer uma estimativa sem números aqui, mas ali para o futuro, falando um pouquinho, o que era o antigo ecossistema? Era a venda direta na indústria, eram os distribuidores, os atacados e os outros. Outros pode ser qualquer outro canal. E aquilo ali, a proporção, obviamente, é figurativa, é só para mostrar mais ou menos, dependendo da indústria, isso muda muito, não tem... Mas o que é verdade dali para lá, da esquerda para a direita, tem um crescimento de mais ou menos 20%, 22%, que é o dado que a gente sabe. Esse crescimento de 22%, conversando com parceiros que já estão no B2B, isso a gente está falando, às vezes, de 80% adicional. Não tem uma canibalização muito forte no mundo físico ainda, porque, basicamente, sei lá, 60 bilhões, hoje, esse ano é 60 bilhões, ano passado era 20. Não sei exatamente o número, porque são números estimados. Então, aqui, para mim, o futuro não é que os canais físicos vão cair. Quando o outro diminui, o atacado diminui, e o digital que está fechado aumenta, é de propósito, porque o atacado também vai entrar no digital. Os outros também vão entrar no digital. Então, acho que a gente está naquele momento, igual o delivery teve, e está tendo ainda, dos últimos 4 anos, que o bolo vai crescer e está num momento maravilhoso que todo mundo pode ganhar. Então, acho que isso que é importante. Aqui a gente não está vendo uma disputa de canais. A gente está vendo um crescimento do bolo, onde todo mundo tem que entrar. E dentro desse mercado, se você perguntar qual que deveria ser sua estratégia de execução, se eu estou sentado ali na cadeia de Sales Strategy e falo, que canal eu tenho que entrar? Tem 2 palavras que são muito importantes, que todo mundo fala em curso, todo mundo fala em todas as reuniões e ninguém usa, que é o Omnichannel e que é o cliente-centrismo. Omnichannel. Todo mundo fala Omnichannel, ninguém executa. Você vai numa reunião, ninguém quer entrar em cliente nenhum, todo mundo só fala de rentabilidade, que vai perder rentabilidade. Se é o Omnichannel, então temos que estar em todos os canais. Onde tiver um cliente que quer um produto da minha empresa, eu tenho que estar. A diferença não é se eu tenho que estar ou não. A diferença é como eu vou executar aqui dentro.
Qual é a minha estratégia de preço? Qual é a minha promoção? Qual o portfólio que eu tenho aqui dentro? Então, por exemplo, vou dar um exemplo bobo, mas abriu uma loja de Mundo Verde, que é uma loja especializada. Você vai colocar todos os seus produtos lá dentro? Não. Você vai colocar só aqueles produtos que fazem sentido para aquela loja. Farmácia, a mesma coisa. Aqui é a mesma coisa. Você tem que entrar em todos. A nossa estratégia na PepsiCo é estar em todos os players. Todos. E a gente está entrando esse ano e executando em todos os players. E aí sim ser cliente-centrismo. Porque você vai ver o portfólio para aquele cliente, o preço para aquele cliente, qual a estratégia que você quer ali. Então aqui eu acho que é o segundo grande recado da apresentação, que não é sobre onde estar, e sim como executar. Basicamente, eu acho que esse é o principal recado, depois da provocação, se a gente é digital ou não. E como que a gente vai fazer na nossa empresa, né? Primeiro, vamos sempre pelo lado de cima e lado de baixo. A tecnologia, começando pela tecnologia, está mudando completamente a forma de trabalhar. Logo eu não gosto de dar exemplo pessoal, mas esse eu acho que vale como exemplo para todos. Eu entrei numa padaria, um mês depois do Covid, e tinha uma senhora de 60 anos que controlava a saída do iFood. E estava ensinando a sobrinha, porque a sobrinha ia começar a ajudar ela, que a venda estava aumentando. Cara, aí vem aqueles paradigmas, né? E aí? Então, tem uma senhora de 60 anos que está fazendo o negócio do iFood. A tecnologia proporcionou, a tecnologia estava disponível e a necessidade fez ela aprender. E a sobrinha dela aprendeu com ela. Então, a tecnologia muda isso, para ir nas pessoas. Nas pessoas, eu tenho uma estimativa pessoal, tá, gente? Eu não tenho nenhum estudo, que talvez, em algumas empresas, 50% da equipe comercial vai ter que ser trocada. 30% de outras áreas, porque a palavra digital é muito ruim, porque ela parece uma incubadora, né? Mas não é. Tipo, a empresa vai virar digital. Se você for dentro da Amazon, se você for aprendemos por players, não existe área de transformação digital, porque todo mundo é digital. Todo mundo trabalha squad, e não é difícil, gente. Não é difícil, é simples. É que toda a teoria é montada para colocando um monte de letra, falando marketplace. Marketplace nada mais é que um shopping center do digital, só isso. Então, eu acho que tem que desmistificar o digital. E porque o título da palestra foi o modo que as empresas vão mudar. Porque isso vai crescer e a gente vai ter que ter pessoas que saibam trabalhar com isso. Então, se a gente não começar hoje, dando treinamento, contratando pessoas que sabem realmente do mercado digital, que sabem o que é uma plataforma, que sabem os termos. Na minha primeira reunião com o Mufato, eu não lembro, eu não sabia os termos digitais. E eu falei, gente, eu estou aqui para aprender. Eu só fiz isso, porque eu não tinha um conhecimento disponível, foi há 5 anos atrás. Agora a gente tem. Então as empresas têm que se preparar para o digital. Porque se saiu de 10 milhões para 20, para 60, amanhã está 120 e você não tem uma pessoa na equipe de vendas que sabe olhar para esse negócio, que sabe o que é um app, que sabe o que é comprar um banner, que sabe o que é um order track. Então, acho que o grande recado e é o título da palestra é: a gente vai ter que mudar as pessoas. Então, por isso que eu falei a cultura. Começa pela cultura, muda as pessoas, e quando isso explodir, que já explodiu, você perdeu. E aí a gente vai falar do próximo slide, que é qual é o risco de perder. Então, toda empresa vai ter que adaptar esse cenário. E aí eu falo uma coisa aqui muito polêmica também. A força da marca não é que ela perde força, mas ela começa a ficar mais perto da força do serviço. Isso sim a gente já viu na China, a gente já viu nos Estados Unidos. Teve casos de marcas que perderam a liderança por causa de serviço e de conveniência. Teve casos na China que uma marca de chá perdeu a liderança de mercado em 3 ou 6 meses, só porque o Alibaba distribuiu essa marca. Então, assim, vamos nos questionar, né? Qual a força da marca para o nosso consumidor versus a conveniência que você tem de entregar em 6 horas para ele. Então, vamos supor que eu entrego para o ponto de venda em 12 horas. Ah, meu concorrente entrega em 6. Não tem meu produto, tem o produto da concorrência, ele compra da concorrência. Ele comprou da concorrência, começa a criar o hábito
de outros produtos. Quem aqui, não sei quem é de marketing aqui, mas você sabe que dependendo da marca, tem um rate muito forte de troca de marca, caso você não tenha, que é a tal da árvore de decisão. O novo ecossistema digital forçou essa árvore de decisão um absurdo. Então, e geralmente na empresa, quando você pega marca, 500 milhões de reais, tem de budget. Serviço, vai ter 50 quando tiver. Estou falando a proporção, mas pode ser para qualquer empresa. Então, se as empresas não balancearem esse investimento em serviço e marca, possivelmente vai ter muita marca líder, que a gente está vendo aqui, que vai perder espaço porque não está dentro desse novo ecossistema digital. E para isso vai precisar do quê? De pessoas, que é o slide anterior. Então, o que essa força de marca que fica mais fraca perto na competição com o serviço, isso traz mais complexidade de execução. A execução não está mais na tua mão, a execução está na mão do... Quantos anos a gente demorou para executar bem um key account, para fazer gerenciamento de categoria, fazer gerenciamento de trade? De repente, você tem um key account aqui de 500 atacados que a gente não sabe nem como entrar. E aí? O que a gente faz? Então, precisa ver isso. Maior velocidade, então cresce muito rápido. Competição é muito maior. Uma maior dependência desses players e menor controle do mercado. Então, tudo que a gente se esforçou em 20 anos com trade, de repente cai por terra e existe um novo cliente de 500 pontos de venda, que a gente não sabe como executar. E aí, gente, aqui muito rápido, até para abrir para a pergunta, tá? Porque eu vou dar só exemplos que eu fui comentando. Então, reconhecimento de imagem, então nada mais é que o pessoal até da Involve está aqui. Olhar, é um consumidor, é uma visão do consumidor tirando uma foto, basicamente. Então, tudo que o consumidor consegue ver, que é a elasticidade de preço, se tem estoque ou não, se você tem um produto disponível, se você tem um cronograma correto, se sua execução está correta. Tudo que a gente faz no trade digital, à mão, em pesquisa, ou estimando que, pesquisando os outros 10 estão assim, o reconhecimento de imagem é uma das ferramentas que faz isso automatizado. Dependendo da empresa aqui, pode processar essa imagem em 2 minutos, 3 minutos, e já vai esse dado para a empresa. Então, você imagina você ter um dado real de execução em 2, 3 minutos. Segundo, pagamentos. Então, quando a gente fala de pagamentos, até estava conversando ontem no evento com o nosso amigo, pagamentos a gente abre uma possibilidade. Não sei quem conhece o caso da Starbucks, mas Starbucks ganhou bilhões de dólares simplesmente dando um serviço que foi um cartão pré-pago. Ele pensou em conveniência, deu um serviço, um cartão pré-pago para você não ficar na fila. Quantos bilhões de clientes tem Starbucks? Você colocava ali R$10, usava 5, ficava 5 ali para você usar depois, virou uma fintech. Então, o meio de pagamento, ele pode ser um negócio, ele não é simplesmente um enabler. Eu acho que isso que é uma grande mudança que a gente tem na cabeça. Tem cases de indústrias que cresceu 30% a cobertura de clientes só colocando uma solução de meio de pagamento. 30% a cobertura de clientes. Agora você fala, vamos ver só rapidinho as possibilidades. Você pode ter Pix, você pode colocar a maquininha, você pode perder o risco de pagamento, porque uma vez que você colocou a maquininha no ponto de venda, todo o faturamento dele vira um lastro, uma garantia para a compra que ele tinha com você. Então imagina que ele faturou 100, para a PepsiCo deve 10. E ele não tem para pagar todo mundo. Primeiro paga os meus 10, porque você colocou a maquininha lá. Então você tira completamente o risco de pagamento quando você coloca uma solução dessa. A maquininha que eu já falei, a parte de loyalty, que você pode usar todos esses dados para também fazer esse loyalty no pagamento. E você pode dar mais crédito também para esse cliente, uma vez que você tem garantia. Se você tem garantia, que nem crédito consignado, você consegue mais dinheiro porque você tem mais garantia. Aqui é a mesma coisa. E essa garantia vai fazer o quê? Ele comprar mais o seu produto que da concorrente. Então, sim, pagamento pode virar uma ferramenta de ganhar share. Acho que é difícil esses links, mas é muito claro isso. E depois, por último, acho que data, né? Data foi falado hoje de manhã, eu estava numa reunião.
volume preditivo. Então, você imagina que você fazia uma segmentação antigamente, falando nível socioeconômico, às vezes crédito, quando você cruzava com alguma base, e bairro, era isso. E aí você fazia um grupo de clientes e você executava esses clientes se você conseguisse descer esse grupo de clientes. Então, você tinha 3 variáveis para ser executada e era na média. Quem é aqui de São Paulo, de Moema, sabe que em Moema você tem um restaurante que custa R$400 o almoço e atrás tem um restaurante que custa 20. E você colocava a mesma promoção para esses dois. Agora, quando a gente fala de inteligência artificial, você faz isso 1 a 1. Você vai ter esse dado, você vai ter os insights, e quando a gente fala de tudo de inteligência artificial, você pode ter aqui mais de... Depende da empresa, tá? Mas tem empresa que tem 17 mil variáveis, tem empresa que tem 10 mil variáveis. Então, você imagina que você analisava 3 mil variáveis, 3 variáveis e fazia um grupo. Agora, você tem 20 mil variáveis e faz one a one. Tipo, aí você traz o volume preditivo, você coloca esse volume para a fábrica produzir, tem menos desperdício. Você faz portfólio sugerido, porque pela inteligência artificial você sabe o que ele vende mais, o que vende menos. Eu já acabei aqui, deixa eu parar. Você tem toda a parte de visibilidade, porque você pode, por exemplo, dar mais pontos para ele comprar mais daquele lançamento que você quer. Você pode fazer lealdade, estratégia de preço, de promoção, que eu comentei, que você pode fazer preço cliente a cliente, que você também pode fazer promoções segmentadas. E você tem promoções mais segmentadas também. Tudo isso dando um crescimento exponencial. E mesmo o Rocco eu falei muito. Obrigado. Jorge, muito obrigado. Passei Vamos muito. lá. Não, por favor, senta aí. Vai tomar uma água. Vai lá, descansa. Vê lá, vamos lá. Bom, para quem está levantando, eu só vou dar uma dica. A fila para entrar está gigantesca. Então, se quiser assistir a próxima, que vai ser incrível com o Camilo, eu guardaria o lugar, mas vai lotar de novo. E aí, Gabriel, vamos começar discutindo um pouco sobre essa indústria B2B. Tu trouxe dados, tu começou ali falando sobre cultura e como que isso impacta as pessoas não agirem, né? E aí tu trouxe um dado ali, vai ter que trocar força de vendas por questão de cultura. Onde é que está a oportunidade para quem é hoje de força de vendas, de indústria, se adaptar para essa transformação? Eu acho que não é nem trocar, né? É se adaptar. E dentro da cultura digital, como um todo, você sabe ali que sempre tem um percentual de blockers, dependendo da empresa, né? E faz parte da cultura, entre aspas, eliminar esses blockers. Então, vai ter empresa que vai ter que trocar 20%, 10%, 30%, mas que sim existe. Alguns vão ter que eliminar, mas eu acho que o segredo está na nossa mão. Treinamento. Treinamento, mas quando a gente fala em treinamento, não no treinamento, na metodologia 70-20-10, né? 10% é teórico e 70% é prático. Geralmente as empresas ficam no teórico. Faz uma palestra e acha que já treinou todo mundo. Não. Tem que fazer o treinamento, usar novas metodologias, remunerar por alguma coisa digital. Eu acho que o segredo é treinamento e realmente identificando quais são os principais sponsors de transformação digital e que esses viram embaixadores dentro da empresa. Então, eu acho que é uma questão de treinamento. Eu acho que tem um ponto legal que é quem tá nessa posição de estar na força de vendas, virar a chave, né? Sabe que isso é inevitável, vai mudar, o digital está aí, não tem o que fazer. Então abraça, né? Abraça a causa e entra junto, né? Todo mundo vai ter que aprender. E ele não vai perder o emprego, esse é o ponto. Eu acho que quando começou o Rappi, quando começou o iFood, não sei o quê, vai perder o emprego. De repente tem 10 mil pessoas dentro do iFood, 30 mil pessoas dentro do iFood. Não vai perder o emprego. Na verdade, ele vai se adaptar, vai ter um novo papel dentro da organização, que pode ser de consultor, ou pode ser mais um back-office para ajudar esses caminhos crescerem. Então, acho que a resposta é, quem se adaptar não vai perder o emprego. É treinamento mesmo e realmente querer. Mas eu acho que, Jorge, o ponto é, a gente precisa falar de forma bem direta. Então, assim, o profissional que está hoje
e quiser brigar com a transformação digital, esse cara está fadado a perder o emprego. A adaptação não é uma alternativa, né? É uma demanda e quem não fizer não vai ter espaço. É por isso que é cultural. Por isso que eu comecei a apresentar falando que é cultural. Primeiro é a atitude dele de querer. E a gente pega vendedores na rua, quando pega aplicativos e novas soluções, que ele fala para os pontos de venda, não compra nisso não, porque eu vou perder meu emprego. Então, ou seja, claramente ali, ou não teve um treinamento suficiente, comunicação, tem uma série de... que é difícil dentro da empresa, ou ele é um blocker que não vai se adaptar. Então, eu acho que é muito de... Começa pela cultura. Ele tem que querer. Já é 50% do passo. Eu aproveito e já faço uma chamada, porque à tarde a gente vai ter aqui no Fórum E-Commerce, no palco Transformação Digital, um painel com o Matheus Sepúlveda da Novo Mundo e o Drebs Júnior das lojas Labs, e eles vão justamente falar sobre isso. E a Novo Mundo, que é um varejo, eles fizeram uma das mudanças mais drásticas que eu já vi em força de vendas. Eles têm mais de 200 lojas e eles trocaram praticamente todos os vendedores, porque eles mudaram o modelo de comissionamento e adotaram a mesma estratégia de Apple, de Warby Parker e Lululemon, que é não comissionar só pela venda direta. Ser um colaborador da marca e não um colaborador próprio, né? Um contribuidor individual que está ali só querendo sangrar o cliente e não construir uma jornada. Precisou trocar todo mundo. É um exercício interessante. É um excelente exemplo. A boa notícia é que a gente está em tempo de mudar antes de acontecer isso. Então, eu acho que dá para adiantar isso que você está falando, por exemplo. Eu acho que os benchmarks que a gente consegue construir de Omnichannel ajudam a gente a entender, né? Toda vez que a gente vai numa loja e vê uma experiência assim, começa a entender como que mudou a cabeça desse vendedor, né? O que ele fez de diferente, o que você faria no lugar dele. Tem um monte de coisa legal. E no B2B tem uma outra leva de assuntos, né? Porque cada B2B é um totalmente diferente. Eu imagino que o desafio da PepsiCo deve ser gigantesco. E vocês já tiveram várias plataformas digitais que estavam contribuindo aí para tudo isso, né? Quer dizer, como que é vender em todas essas frentes e aceitar o cara que quer falar com vocês direto versus quem está no digital também? Eu acho que quando a gente fala de ecossistema, o digital é muito complexo. Cada dia surge um novo formato diferente, é desesperador. Até para a gente surgir um novo formato que já está com 1 milhão de pedidos, é tipo isso, todo dia. Acho que o desafio é você montar um squad que isso vira uma esteira. Então, por exemplo, cada empresa pode ter uma forma, mas você pode fazer um squad que, por exemplo, todo formato de novo cliente entra pela esteira da área de transformação digital ou a área de e-commerce, sei lá, cada empresa tem sua área, faz um road to market para ele novo, estuda aquele formato, qual cliente que está lá dentro, que preço tem que estar, tudo isso. Aí, começou a trabalhar com o cliente, aprendeu esse novo formato, joga para o time comercial. Esteira. Surgiu um novo formato, aprende, faz um road to market, joga para o time comercial. O maior erro da transformação digital é você não ser escalável. Porque senão a área de e-commerce e a área de transformação digital vai ter 1000 pessoas um dia. E eu falo muito que meu papel em transformação digital é não existir. Porque meu papel é desenvolver que todo mundo vire digital. Então meu emprego não tem que existir daqui a 5 anos. Na verdade, todo mundo tem que ser digital. Então, acho que nesse pensamento tem que pensar nessa escalabilidade. Sim, tem que ter uma incubadora no começo. Aí depois joga para a máquina, joga para o transatlântico. E com isso você vai treinando a equipe de vendas. E vira um ciclo positivo e você vai fazendo... No fundo, o papel do executivo de transformação digital, ele também é de um agente de mudança, né? Quando você acabar esse papel, você não deveria estar mais... Eu já estou pensando para onde eu vou agora. Mas aí o papel mudar daqui a uns anos. Jorge, a gente está vivendo no conteúdo a época dos vídeos que tem os cortes, né? E aí tu acabou de fazer uma frase que eu não sei quem estava filmando, que foi perfeita. O meu emprego não precisa existir. Não, eu trabalho para que o meu emprego não exista daqui a 5 anos. Todo mundo tem que ser digital. Então, em nome do palco Transformação Digital do Fórum E-Commerce Brasil, muito obrigado. Fica aqui nossa homenagem. Obrigado.
E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!